Vamos então resolver a quarta parte dos exercícios, problemas e desafios complementares relativo a funções. Vai englobar os exercícios 20 a 23 da página 128 e 129. Vamos então começar pelo nosso exercício número 20, que diz o seguinte: na figura ao lado está representado um depósito de água vazio com capacidade para 3.000 litros. Este irá ser enchido com uma mangueira de caudal constante. Sabe-se que após 8 minutos com a mangueira aberta, o depósito já contém 160 litros de água. Qual é o caudal de água? Vamos ver a primeira questão, depois vemos as outras sequencialmente. Portanto, antes de iniciar, temos que ver qual é o conceito de caudal. Portanto, o que é que significa o caudal de uma mangueira? O caudal de uma mangueira é o volume de água que passa na mangueira por unidade de tempo. No nosso caso, ao fim de 8 minutos, passam 160 litros. Então, qual será a unidade de tempo? A unidade de tempo é 1 minuto. Se em 8 minutos passam pela mangueira 160 litros, em 1 minuto passarão X litros. Fazemos o produto cruzado, 8 vezes x é igual a 1 vezes 160, de onde x é igual a 1 vezes 160 sobre 8. Ou seja, o caudal é 20 litros por minuto. Como nós podemos ver aqui, existe efetivamente uma proporcionalidade direta entre o tempo e a quantidade de água que passa na mangueira. Portanto, ao fim de 8 minutos passam 160 litros, ao fim de 16 minutos 320, ao fim de 24 480 e assim por diante. Portanto, verificamos que estes pontos 8, 160, 16, 320, 24, 480 e os seguintes estão posicionados sob uma reta que passa pela origem dos eixos. Portanto, significa que existe uma proporcionalidade direta entre o tempo e a quantidade de água que passa na mangueira. A segunda questão diz o seguinte: considera a função f, que é o tempo x, que é que a mangueira está aberta em horas, associa a quantidade de água deitada no depósito em litros. Escreve uma expressão algébrica que define a função f. O que se pretende aqui é que o caudal seja apresentado em litros por hora e não em litros por minuto, como nós vimos na linha anterior. Portanto, há uma necessidade de converter a unidade de tempo de minutos para horas. Portanto, se em 8 minutos, que nós vimos, passam pela mangueira 160 litros, agora não será num minuto, mas em 60 minutos passarão X litros. O produto cruzado será 8 vezes X é igual a 60 vezes 160, de onde X é igual a 60 vezes 160 sobre 8. Ou seja, fazendo estas contas, temos 1200 litros por hora. Reparem que aqui nós temos o caudal por minuto, portanto o número de litros por minuto, calculamos na linha anterior. Se multiplicarmos por 60, deixamos de ter o caudal por minuto e passamos a ter o caudal por hora. Porque sabemos que 1 hora é igual a 60 minutos. Portanto, basta multiplicar por 60 para passarmos o caudal de litros por minuto a litros por hora. Vemos então aqui o gráfico, ao fim de 1 hora passam pela mangueira 1200 litros. É uma função linear de expressão 1200x. Terceira linha, a função f é uma função de proporcionalidade direta. Qual é a constante de proporcionalidade direta? Como nós já vimos anteriormente, o gráfico da função é uma reta que passa pela origem. Se é uma reta que passa pela origem, significa então que existe uma proporção direta entre uma grandeza, neste caso o tempo, e a quantidade de água que passa pela mangueira. Portanto, como nós já vimos, a expressão é do tipo 1200x. Ao fim de 1 hora passam 1200 litros. Ao fim de 2 horas passam 1200 vezes 2, ou seja, 2400 litros. Ao fim de 3 horas será 1200 vezes 3, ou seja, 3600 litros e assim por diante. Se fizermos a razão entre a quantidade de água que passa e o tempo que demorou a passar, isto é, 1200 sobre 1, 1200 sobre 1, 2400 sobre 2, 2400 sobre 2, 3600 sobre 3, 3600 sobre 3, verificamos que a razão é constante e é igual a 1200, que é exatamente a constante de proporcionalidade da nossa função. A quarta questão é: quantas horas leva a encher o depósito? Se a nossa função tem de expressão 1200x, o que nós pretendemos saber é qual é o x, isto é, ao fim de quanto tempo é que este produto, 1200 vezes o tempo, vai dar uma quantidade de água igual ao volume do depósito, neste caso aos 3000 litros. Se o nosso guia de x é igual a 3000 litros, vamos ver graficamente, traçamos uma paralela ao eixo x, isto é uma reta horizontal que passa pela ordenada igual a 3000, esta reta vai interceptar o gráfico da nossa função neste ponto. Se baixarmos a perpendicular relativamente ao eixo x, vamos obter aqui 150 minutos. Isto é, ao fim de 150 minutos, não é? A quantidade de água que passou pela mangueira é 3000 litros, que corresponde ao volume do depósito. Algebricamente, sabemos que g de x é igual a 3000,
igualamos 3000 a 1200x e vamos resolver em ordem a x. Fica então 1200x é igual a 3000, de onde x é igual a 3000 sobre 1200. 1200 está a multiplicar no primeiro mesmo, passa a dividir para o segundo, fica então 30 sobre 20, simplificando aqui os dois zeros, ou seja, 2 horas e meia. 2 horas e meia são 2 horas e 30 minutos. Portanto, ao fim de 2 horas e 30 minutos, isto é, 150 minutos, o depósito está cheio. Vamos então à linha 5. Considera uma função G que, ao tempo em horas que a mangueira está aberta, associa a quantidade de água que falta para encher o depósito. Escreve uma expressão que representa esta função G. Pois bem, vamos analisar aqui um croquis do gráfico. Nós temos aqui um gráfico em que mostra a relação entre duas grandezas, a grandeza tempo em horas e a grandeza quantidade de água em litros. Nós analisamos na linha anterior esta função f de x, isto é, a função que define a relação entre tempo e quantidade de água transferida. No instante t igual a 0, não existe nenhuma água transferida. No instante t igual a 2 horas e meia, a quantidade de água transferida corresponde ao volume do depósito, isto é, a 3000 litros. Pois bem, neste caso, na pergunta 5, o que pretendemos agora definir é a relação entre o tempo em que a mangueira está aberta e a quantidade de água que falta para encher o depósito. No fundo, esta relação é definida por esta reta, a reta suporte deste segmento de reta, que é uma reta que corresponde a uma função afim e de equação 3000 menos 1200x. E porquê é que é esta a expressão desta reta? Essa relação obtém-se a partir da diferença entre a função constante 3000, que é o volume do depósito, e a função linear 1200x, que é a quantidade de água transferida. Verificamos então que num instante qualquer t igual a x, a quantidade de água que falta para encher o depósito, que é exatamente esta quantidade aqui a vermelho, é igual a quê? À diferença de 3000 menos a quantidade de água transferida. Né? Portanto, no instante x, qual foi a quantidade de água transferida? Foi 1200x, portanto é esta ordenada, certo? Qual era o volume inicial do depósito? Era 3000 litros. Então, quanto é que falta encher? Falta encher exatamente esta ordenada vermelha, aqui, que vai deste ponto até aqui abaixo. E esta quantidade obtém-se de quê? Obtém-se dos 3000 menos a quantidade de água transferida, que é exatamente igual a esta diferença. Portanto, no instante x, a quantidade de água transferida é 1200x. E a quantidade de água que falta transferir é exatamente a diferença entre 3000 e menos 1200x. Daí a expressão da função afim ser 3000 menos 1200x. Podemos ver então que no instante t igual a 0 horas, a quantidade de água que falta para encher o depósito é exatamente o volume do depósito. Isto é, são 3000 litros. No instante t igual a 2 horas e meia, a quantidade de água que falta para encher o depósito é igual a 0. À medida que aumenta o tempo, a quantidade de água que falta para encher o depósito vai diminuindo até que, ao fim de 2 horas e meia, essa quantidade corresponde a 0. Isto é, o depósito está cheio. Podemos então concluir esta análise do seguinte modo. No instante t igual a 0, a quantidade de água que falta transferir para o depósito corresponde exatamente ao volume do depósito. Porquê? Porque a quantidade de água transferida até este momento foi 0. Ainda não se iniciou a transferência. No instante t igual a 2 horas e meia, a quantidade de água que falta transferir para o depósito é igual a 0. Porquê? Porque a quantidade de água transferida ao fim de 2 horas e meia corresponde ao volume do depósito. Então 3000 menos os 3000 transferidos dá exatamente 0 litros. Temos então a nossa função f de x igual a 1200x. A nossa h de x, que é a função constante, corresponde ao volume do depósito, 3000 litros, depósito cheio. Portanto, a nossa função g de x, a nossa função afim, é h de x menos f de x. Isto é uma adição algébrica de uma função linear com uma função constante. Então será g de x igual a 3000 menos 1200x. Ou seja, colocando a expressão na forma canónica, temos então menos 1200x mais 3000. É uma função afim. Vamos confirmar se x é igual a 0, isto é, no instante 0, quanto é que falta encher no depósito? É exatamente a totalidade do depósito, isto é, os 3000 litros. Ora, vamos confirmar. G de 0 é igual a 1200 vezes 0, que é 0, mais 3000, ou seja, dá 3000. Cá está o volume do depósito. Quando x é igual a 1, temos menos 1200 vezes 1, mais 3000, ou seja, 1800 litros.
Ao fim de uma hora, o depósito já foi cheio em 1200 litros. Portanto, a diferença para os 3000 são os 1800. Portanto, é depois a diferença entre os 1200, que é mais ou menos aqui, não é? Aqui acima deste ponto, para os 3000. Quando x é igual a 2 horas e meia, portanto, corresponde ao ponto, a este ponto, isto é, de abscissa igual a 2,5 horas. O que é que significa? Significa que o depósito está totalmente cheio. Vamos verificar. Menos 1200 vezes 2,5 mais 3000 dá menos 3000 mais 3000, é simétrico, dá 0. Portanto, temos o depósito cheio. Correto? Vamos à linha B. Que tipo de função obtiveste? Portanto, já vimos que este gráfico corresponde a uma função afim de coeficiente x igual a menos 1200 e de termo independente igual a 3000. Portanto, o que nós vemos é uma função decrescente. À medida que aumenta o valor de x, diminui o valor de y. Isto é, à medida que evolui o tempo, a quantidade de água que falta encher o depósito é cada vez menor e, ao fim de 2 horas e meia, essa quantidade de água corresponde a 0, o que significa que o depósito está cheio. A linha C determina g de 0 e interpreta o resultado obtido no contexto do problema. Portanto, se g de x, que é a função afim, é igual a menos 1200x mais 3000, quando x é igual a 0, o que é que significa? Significa que g de 0 é igual a quanto? É igual a 3000. Menos 1200 vezes 0 mais 3000 dá 0 mais 3000, ou seja, 3000. O que é que significa isto? Significa que no instante 0, isto é, t igual a 0, o depósito está totalmente vazio. Isto é, o que falta encher é exatamente o seu volume, isto é, os 3000 litros. À linha D, o que significa a expressão g de x igual a 0, tendo em conta a resposta à questão, qual é o valor de x que verifica esta igualdade, justifica a tua resposta. Portanto, se g de x é igual a menos 1200x mais 3000, g de x igual a 0, isto é, ao fim de quanto tempo, isto é, corresponde à abscissa deste ponto aqui, é que a quantidade de água que falta transferir para o depósito é igual a 0. Ou seja, de outro modo, ao fim de quanto tempo é que o depósito está totalmente cheio. Correto? Então, se g de x é igual a 0, vamos substituir o g de x por 0 e resolver na ordem a x. Fica então 0 é igual a menos 1200x mais 3000, ou seja, menos 1200x mais 3000, colocando a variável no primeiro membro igual a 0, resolvendo em ordem a x, temos 3000 sobre 1200, ou seja, 2 horas e meia. Ou seja, ao fim de 2 horas e meia, após o início da transferência da água, o depósito fica totalmente cheio. Porquê é que fica totalmente cheio? Porque a quantidade de água que falta transferir é exatamente igual a 0. É a interseção da nossa reta afim com a nossa reta horizontal y igual a 0. Não é? Vamos então ao exercício 21. Nos pacotes de refrigerantes constam informações nutricionais, tal como se explica de seguida. Portanto, um copo de 200 ml contém 42 kcal e 10,6 gramas de açúcar. Vamos então ver a primeira questão. Tendo por base o valor diário recomendado de 2000 kcal, a que percentagem equivale ao número de calorias de um copo de 200 ml? Isto é, nós sabemos que um copo de 200 ml tem 42 kcal e 10,6 gramas de açúcar. Portanto, significa que se o nosso VDR, isto é o valor diário recomendado, é não 42 kcal, mas 2000 kcal, nós vamos ter aqui uma determinada quantidade inteira ou não interessa neste momento, de copos de refrigerante, de modo a constituir os tais 2000 kcal por dia. Portanto, o que se pretende saber é qual é a percentagem destas 42 kcal relativamente às 2000 kcal, que é o valor diário recomendado. Então, se 2000 kcal corresponde a 100%, que é o VDR, 42 kcal corresponde a x. Produto cruzado, 2000 vezes x é igual a 42 vezes 100, de onde x é igual a 42 vezes 100 sobre 2000. Podemos simplificar dividindo o numerador e o denominador por 100, portanto, cortam-se dois zeros, portanto, fica 42 a dividir por 20, ou seja, 2,1%. Portanto, as 42 kcal que existe num copo de refrigerante corresponde a 2,1 do VDR. A linha 2 determina o número de calorias e a quantidade de açúcar num pacote de 1,5 litros deste refrigerante. Ora, nós sabemos então que o pacote de 200 ml tem 42 kcal e 10,6 gramas de açúcar. Nós, se temos um pacote de 1,5 litros, temos que reduzir à mesma unidade. Neste caso, 1,5 litros é igual a quantos mililitros? Temos então litro, decilitro, centilitro, mililitro.
Para reduzir de litros a mililitros, temos que multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 ao cubo, ou seja, 1000. 1.5 vezes 10 ao cubo dá, ou seja, 1000 dá 1500 mililitros. Ou seja, 1,5 litros é igual a 1500 mililitros. Então fazemos uma regra 3 simples. Se em 200 mililitros, que é um copo, nós temos 42 quilocalorias, em 1500 mililitros teremos X. Produto cruzado, 200 vezes X é igual a 1500 vezes 42, de onde 1500 vezes 42 é dividido por 200. Simplificando, vamos obter 315 quilocalorias. Do mesmo modo, para o açúcar, 200 ml tem 10,6 gramas. Em 1500 ml teremos X. Produto cruzado, 200 vezes X é igual a 1500 vezes 10,6, de onde X, neste caso, a quantidade de açúcar, o que corresponde, neste caso, a 79,5 gramas. Podemos concluir, então, que em 1,5 litros, ou seja, em 1500 ml, existem 315 quilocalorias e 79,5 gramas de açúcar. Vamos então ao problema 22. Para cada um dos casos seguintes, descobre os valores escondidos pelas estrelas nas tabelas que se seguem. Copia para o teu caderno cada uma das tabelas que se seguem e completas. Temos então aqui a primeira questão. Vamos ver a primeira questão e vamos ver a parte do número de quadrados. O que é que nós verificamos aqui? Nós verificamos aqui que o número de quadrados corresponde a um termo geral A índice n igual a n. O que é que verificamos? Que a figura de ordem 1 tem 1 quadrado, a figura de ordem 2 tem 2 quadrados, a figura de ordem n tem n quadrados. Então, se o termo geral é A índice n igual a n, significa que a figura de ordem 3 terá 3 quadrados, a figura de ordem 4, que é esta, terá 4 quadrados, a figura de ordem 5 terá 5 quadrados. Certo? Vamos então à parte do número de pontos. Sabemos que a figura de ordem 1 tem 4 pontos, que são os 4 vértices do quadrado. A figura 2 já tem 6 pontos. Porquê? Porque tem 4 pontos do primeiro quadrado mais 4 pontos do segundo quadrado e subtraímos 2, porque são destes dois pontos coincidentes. Portanto, em vez de ter 8, terá 8 menos 2, 6. Portanto, neste caso, nós não conhecemos o termo geral. A melhor maneira será calcularmos esse termo geral. Nós sabemos que o termo geral será do tipo A índice n igual a vezes n mais b. Se a figura de ordem 1 tem 4 pontos e se a figura de ordem 2 tem 6 pontos, nós com dois pares ordenados, isto é, com 2 pontos do gráfico, nós podemos definir a expressão desta função. Então vamos resolver. Substituindo então A índice 1 por 4, que é o primeiro par ordenado, é igual a A vezes 1, que é ordem 1, mais B, ou seja, 4 é igual a A mais B. No segundo ponto vamos ter A índice 2, que é 6, é igual a A vezes 2 mais B, ou seja, 6 é igual a 2A mais B. Vamos então resolver a primeira expressão em ordem A, fica então A igual a 4 menos B, substituímos o A na segunda expressão por este valor, vamos obter então 6 é igual a 2 vezes 4 menos B mais B, resolvendo isto, chegamos ao valor de B igual a 2. Conhecendo o valor de B igual a 2, voltamos à expressão anterior e substituímos o B por 2. Fica então A igual a 4 menos 2, ou seja, é igual a 2. Conhecendo então os valores de A e B, substituímos aqui na expressão os seus valores. Fica A índice n é igual a 2 vezes n, ou seja, 2n, mais 2. Cá está, temos aqui o termo geral que nos dá o número de pontos em função da ordem da figura. Portanto, se nós temos, significa que este termo geral é igual a 2n mais 2. Quando n é igual a 3, fica 2 vezes 3 mais 2, ou seja, 2 vezes 3 dá 6, mais 2 dá 8. Temos 8 pontos. No caso da figura de ordem 4, vamos ter 2 vezes 4 mais 2, ou seja, 8 mais 2, 10 pontos. Na figura de ordem 5, teremos 2 vezes 5 mais 2, ou seja, 12 pontos. Na linha 2, as figuras são diferentes, a sequência de figuras é diferente. O número de quadrados é dado por esta expressão, em que n é a ordem da figura. Então, para calcular o número de quadrados da figura 3, 4 e 5, basta substituir no respectivo termo geral o n pelas respectivas ordens. O A índice 3 será 2 vezes 3 menos 1, será 2 vezes 3 menos 1, ou seja, 5. O A índice 4 será 7 e o A índice 5 será 9. Temos então que o número de quadrados da figura de ordem 3 é 5, tem 5 quadrados, cá está, 1, 2, 3, 4, 5. A figura de ordem 4 tem 7 quadrados, né, que nós obtivemos, vamos confirmar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a figura de ordem 5 terá 9 quadrados, que não está aqui desenhada. Vamos ver a parte relativa ao número de pontos. Não nos é dado o termo geral, portanto, nós precisamos apenas de 2 pontos
para definir a reta. Então, quando a figura é de ordem 1, nós temos 4 pontos. Se a figura é de ordem 2, ela tem 8 pontos. Então, com estes 2 pontos, vamos definir o nosso termo geral. Fica então 4 é igual a A vezes 1 mais B, ou seja, 4 é igual a A mais B. 8 é igual a vezes 2 mais B, ou seja, 8 é igual a 2A mais B. Resolvendo a expressão em ordem A e depois substituindo na segunda, obtemos então B igual a 0. Voltando à expressão anterior, fica 4 menos 0 é A igual a 4. Conhecendo o A e o B, temos o nosso termo geral. A índice N é igual a 4 vezes N, ou seja, 4N, mais B, que é 0. Mais 0, portanto, se 4N mais 0 é a mesma coisa que 4N. Portanto, o termo geral é 4N. É o quádruplo do número de ordem da figura. Portanto, será 4 vezes 3 será 12. Aqui será 4 vezes 4, 16. E aqui 4 vezes 5, 20. Vamos finalmente ao problema 23, que diz o seguinte: para cada uma das sequências de números indicados, escreve uma expressão que permita gerar estas sequências de números. Ou seja, o problema nos está aqui a pedir é exatamente a determinação do termo geral de cada uma das sequências. Vamos então começar aqui pela primeira sequência. Temos como primeira sequência os números 2, 4, 6 e 8. A estratégia é sempre a mesma. Nós construímos a nossa tabela, n igual a 1, 2, 3, 4, e portanto com os valores para n igual a 1, o A índice n é igual a 2, para o n igual a 2, o A índice 2 é igual a 4, para n igual a 3, o A índice 3 é igual a 6, e para n igual a 4, o A índice 4 é igual a 8. Portanto, podemos calcular, e devemos saber calcular isto de duas maneiras. Tentar procurar o padrão, aqui. O que é que nós verificamos? Isto é a contagem dos números pares, 2, 4, 6, 8. Não é? Como é que se representam os números pares em termos algébricos? É por 2n. Quando n igual a 1 é igual a 2, quando n é igual a 2 temos 4, n igual a 3, 6, por aí adiante. Portanto, isto é em termos de análise de padrão. Agora, em termos algébricos, o que é que nós fazemos? Vamos procurar calcular a primeira diferença. 4 menos 2 dá 2, 6 menos 4 dá 2, 8 menos 6 dá 2. Portanto, se a primeira diferença é constante, sabemos que a expressão da nossa sequência será uma expressão do primeiro grau, neste caso, uma função afim, do tipo A vezes N mais B. Como nós temos pelo menos 2 pontos, escolhemos o ponto n igual a 1, A índice n igual a 2, n igual a 2 e A índice n igual a 4. Com estes 2 pontos podemos calcular a expressão da função. Então fazemos o que nós fazemos normalmente. A índice 1 é igual a 2, portanto A vezes 1 mais B fica 2 igual a A mais B. Quando A índice 2 é igual a 4, nós vamos ter A vezes 2 mais B, ou seja, 4 é igual a 2A mais B. Resolvemos a primeira em ordem A, por exemplo, e vamos obter A igual a 2 menos B. Substituímos o A na segunda e vamos calcular o valor de B, que neste caso B é igual a 0. Sabendo que B é igual a 0, voltamos à primeira e calculamos o valor de A, que é igual a 2. Então, neste caso, o termo geral é A índice n igual a 2n, que nós já tínhamos determinado inicialmente. À linha 2, nós temos a sequência dos números 3, 5, 7, 9. Como nós verificamos, em termos de análise de padrão, nós temos aqui números ímpares, 3, 5, 7, 9. Ou seja, como é que se representa algebricamente os números ímpares? Os pares já vimos que é 2n. Os ímpares é 2n mais 1. Se somarmos a um par uma unidade, vamos obter um número ímpar, certo? Portanto, já estamos a ver que a expressão geral será do tipo 2n mais 1. Em termos algébricos, como é que nós fazemos? Fazemos do mesmo modo. Calculamos as diferenças. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. 9 menos 7, 2. Portanto, a primeira diferença é constante. Significa que a expressão será do tipo A vezes n mais B, isto é, em que n tem expoente 1. É uma equação do primeiro grau. Portanto, temos 2 pontos, pelo menos para definir a reta, é uma reta, e calculamos os valores. Neste caso, vamos obter B igual a 1, e substituindo o B lá em cima, vamos ter A igual a 2. Ou seja, a expressão que nós vamos ter aqui é A índice n igual a 2n mais 1, que é o que nós tínhamos visto anteriormente. À linha 3, temos uma função constante. Então, se é uma função constante, significa que n, o termo geral, será igual a 6. Mas podemos confirmar isso em termos algébricos. Fazemos a primeira diferença, verificamos que a primeira diferença é constante, é igual a 0, e fazendo os mesmos cálculos, chegamos à conclusão que b é igual a 6, e depois substituindo o b lá em cima, fica 6 menos 6, a igual a 0. Se a igual a 0, fica 0 vezes n é 0, mais b vai dar b, que é exatamente igual a 6. Por isso é que nós temos aqui a nossa função constante. À linha 4,
temos esta sequência 1, 4, 9, 16, 25. Nós vamos tentar procurar aqui um padrão. Qual será o padrão? Nós verificamos que o A índice n é sempre o quadrado do n. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado é igual a 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. Portanto, não há dúvida que o nosso termo geral é n ao quadrado. Mas em termos algébricos, como é que nós determinamos isso? Vamos calcular a nossa primeira diferença. 4 menos 1 dá 3, 9 menos 4 dá 5, 16 menos 9 dá 7, 25 menos 16 dá 9. Não é constante. Se não é constante, temos que passar à segunda diferença. 5 menos 3 é 2, 7 menos 5 é 2 e 9 menos 7 é 2. Então, se a segunda diferença é constante, significa que a expressão já não vai ser uma função afim, isto é, uma função do primeiro grau, em que o expoente de n é 1, mas vai ser uma função do segundo grau que vocês ainda não deram, mas de qualquer modo fica aqui a resolução para vocês posteriormente verem quando derem as equações de segundo grau. Então fica A índice n é igual a vezes n ao quadrado mais b vezes n mais c. É a expressão do termo geral de uma equação do segundo grau. E neste caso precisamos de 3 pontos. E temos, por exemplo, se n é igual a 1, o A índice 1 é igual a 1. Se o n é igual a 2, o A índice 2 é igual a 4. E se o n é igual a 3, o A índice 3 é igual a 9. Substituindo então o n e o A índice n na respectiva expressão, vamos obter 3 equações. Neste caso vamos obter a primeira, que é 1 é igual a mais b mais c. Vamos obter aqui a segunda, que é 4 igual a 4a mais 2b mais c. E a terceira, que vai ser igual a 9, igual a 9a mais 3b mais c. Agora vocês dizem, como é que nós vamos resolver isso? Vocês também não têm base ainda para isso. Mas fica aqui no fundo da resolução, não é? O que nós temos que fazer é exatamente a mesma estratégia que fazemos na função afim. Resolvemos a primeira, por exemplo, em ordem A, fica A igual a 1 menos B menos C. Vamos substituir o A nas outras duas e vamos ficar com equações ou com expressões em B e C, não é assim? Nós vamos obter duas expressões com duas variáveis, que é a nossa situação que nós normalmente estamos habituados na função afim. Em vez de ser B e C, temos A e B, não é assim? Então o que é que nós fazemos? Resolvemos uma em ordem a uma variável, por exemplo, vamos resolver em ordem AB, a primeira. Resolvendo em ordem AB, vamos obter B igual a menos 3 meios de C. Então, substituindo B por menos 3 meios de C, vamos ficar com uma expressão só em C. Resolvendo em ordem a C, verificamos que C é igual a 0. Se C é igual a 0, voltamos a esta, substituímos o C por 0, obtemos o B, que também é 0. Correto? Portanto, sabendo que o C é igual a 0 e o B é igual a 0, voltamos à nossa primeira expressão, que temos A igual a 1 menos B menos C. Substituímos aqui o B por 0 e o C por 0 e vamos obter A igual a 1. Aqui até tinha um erro, tinha A igual a 0, mas é A igual a 1, certo? Portanto, já foi corrigido. Sabendo então que A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 0, como nós sabemos que a expressão geral é do tipo A vezes n ao quadrado mais B vezes n mais C, que é uma equação do segundo grau que nós verificamos anteriormente, se B igual a 0 fica isto igual a 0, se C igual a 0 fica igual a 0, então se o A igual a 1 fica 1 vezes n ao quadrado, é exatamente n ao quadrado. Esta é um pouco mais complicada, mas ficam já aqui com a estratégia de resolução desta sequência, que é uma sequência cujo termo é uma expressão do segundo grau. Vamos à seguinte, temos 5, 10, 15, 20. Vamos analisar qual é o padrão. No fundo, nós temos uma contagem de 5 em 5, 5, 10, 15, 20 por aí adiante. Portanto, são múltiplos de 5, correto? Portanto, já estamos a ver que o termo geral será do tipo 5 vezes n, múltiplos de 5. Em termos algébricos, calculamos a primeira diferença. Uma primeira diferença é constante, então não há dúvida que a nossa expressão é uma expressão do tipo A vezes n mais B. Isto é uma expressão do primeiro grau. E resolvemos do mesmo modo. Consideramos dois pontos, fica então 5 é igual a A mais B, 10 é igual a 2A mais B. Resolvendo a primeira, por exemplo, em ordem em A, fica então A igual a 5 menos B. Substituindo na segunda o A por 5 menos B, vamos obter B igual a 0. Se B igual a 0, voltamos à primeira e fica 5 menos 0, ou seja, A igual a 5. Se A igual a 5, B igual a 0, substituímos aqui no termo geral, fica então 5 vezes n, que é 5n, mais 0, ou seja, 5n. O termo geral é A índice n igual a 5n. Finalmente, a nossa última, a linha 6, temos uma sequência de frações. Esta é um pouco mais complicada. Qual é a estratégia que nós devemos adotar para resolver uma sequência de frações e para calcular o termo geral? O mais fácil será dividir a análise entre numerador e denominador. Neste caso, nós podemos considerar as frações 1 sobre 1, 1 meio, 1 terço e 1 quarto. Vamos considerar o numerador, que será 1, 1, 1, 1,
e o denominador, neste caso, que será também 1, 2, 3, 4. E então vamos tratar individualmente o numerador e o denominador, calculamos o termo geral do numerador e depois o termo geral do denominador e depois fazemos a divisão dos dois termos gerais. É o que nós vamos fazer. No primeiro caso, nós verificamos que é uma função constante, portanto, será a índice n é igual a 1, neste caso, o termo geral do numerador será 1, constante, a função é constante, e no caso do denominador, o termo geral será n. Quando n é igual a 1 é 1, quando n é igual a 2 é 2, quando n é igual a 3 é 3, quando n é igual a 4 é 4. Conhecendo então a expressão geral do numerador e a expressão geral do denominador, basta fazer o quociente. A índice n do numerador a dividir por a índice n do denominador é, substituindo o a índice n do numerador por 1 e substituindo o a índice n do denominador por n, fica 1 sobre n. Cá está. O termo geral desta sequência é igual a 1 sobre n. E se verificarmos, é exatamente isto. 1 sobre 1 é 1, 1 sobre 2 é 1 meio, 1 sobre 3 é 1 terço, 1 sobre 4 é 1 quarto. Portanto, na minha opinião, a melhor estratégia para resolver sequências de frações é exatamente dividir a análise da sequência entre o numerador e o denominador e depois juntar os dois termos gerais de modo a obtermos o termo geral da sequência no seu todo.